Boa noite, amigos, minha gente querida. Vamos começar com o livro Agenda Cristã. Foi escrita por André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Realmente é o título. A tempestade espanta. Entretanto, acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. Quer dizer, se estivermos preparados, se aceitarmos a vontade de Deus, né? Vamos para o Livro dos Espíritos, no capítulo das penas e gozos futuros. Começamos um novo item, é a intuição das penas e gozos futuros. A pergunta é 960. De onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Porque, vocês bem o sabem, não é debalde que uma voz interior lhes fala. O seu erro consiste em não prestar bastante atenção a elas. Melhores se tornariam se nisso pensassem muitas e muitas vezes. Muito e muitas vezes, espera aí. O seu erro consiste em não prestar bastante atenção a ela. Melhores se tornariam se nisso pensassem muito e muitas vezes. É sério. No livro A Gênese, no capítulo Os Fluidos, hoje vamos ler o item obsessões e possessões. A gente estava falando antes sobre mediunidade, as manifestações físicas. E a mediunidade tem muitas facetas, uma delas é a obsessão. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes, que são as más pessoas, né? Os indivíduos egoístas, egocêntricos. Existem tantos maus espíritos quanto existem mais pessoas, né, encarnadas. Então, vamos lá. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve assim ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade audiente e psicográfica, traduz-se pela obstinação de um espírito em querer se manifestar com exclusão de qualquer outro. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências exteriores perniciosas, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral é preciso que se contraponha uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem que se fortalecer a alma.
de onde para o obsidiado a necessidade de trabalhar por melhorar-se a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de terceiros. Se torna necessário este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre, a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em existências precedentes. Bom, eu vou parar por aqui, mas eu queria frisar uma coisa. Quando a gente fala em espírito mau, até por causa dessa explicação última da vingança, é um espírito que, como todos nós, não consegue esquecer uma mágoa, se a gente pensar em quantas existências nós já tivemos, em que circunstâncias que nós já estivemos, e que nós todos fomos maus e fomos ignorantes, principalmente, né? Em algum tempo a gente com certeza fez mal a alguém, querendo ou não querendo, por causa de nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho. A gente incorreu em muitas faltas. Então, o espírito, esse dito espírito mau, é um espírito ignorante que não consegue pensar em outra coisa a não ser no que ele sofreu, no que ele foi obrigado a fazer, a passar, e não consegue perdoar e resolve ficar naquela vibração de raiva da pessoa e descobre onde está essa pessoa encarnada e começa a prejudicar, porque foi prejudicado por ela uma vez. Então, a gente chama de espírito mau na nossa doutrina espírita, mas é um espírito ignorante, que ele ainda não conseguiu superar o seu próprio sofrimento, a sua própria mágoa, o seu próprio as memórias das existências passadas, cristaliza naquilo, como muitas vezes a gente faz durante a vida mesmo. Então, vamos compreender e não achar que o espírito é muito diferente da gente, não é não. É muito parecido com a gente, faz as mesmas coisas que a gente faz, ou que a gente fez. Se a gente já conseguiu ultrapassar essa fase, vamos dar graças a Deus e vamos compreender os nossos irmãos e ajudá-los, né, a superar esses sentimentos. Vamos então terminar nossas leituras com o livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, e a poesia de hoje é de Américo Falcão, Palavras. Traze contigo a palavra que ilumina e reconforte. Toda língua é fiandeira no pano da própria sorte. Purifica as fontes do coração, verbo que ampara e consola,
é força, alegria e pão.